Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento aqui a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos convidados que nos acompanham aqui, sejam bem-vindos a essa audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse debate ele acontece por minha proposição, com a aprovação dos demais integrantes dessa comissão, que são os deputados Felipe Estevão, Fernando Krelin, Jair Mioto, Neudi Sareta e Sérgio Mota. Antes de assumir a presidência da comissão, eu refleti bastante sobre a importância dessa função. Essa comissão tem um histórico de ações por Santa Catarina, de ser, de fato, um espaço para jogar luz sobre as questões que envolvem os direitos da criança e dos adolescentes. E, quase sempre, a violência, infelizmente, está inserida nesse debate. Então, foi ciente dessa grande responsabilidade que eu aceitei esse desafio, disposta a ouvir, aprender, trabalhar muito e contribuir naquilo que eu puder para que a gente tenha resultados cada vez melhores nesse enfrentamento. Hoje, véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o que os reúne aqui é mais do que discutir a violência contra crianças e adolescentes, mas traçar um diagnóstico da situação real e definir meios de tornar mais eficiente a rede de prevenção e de enfrentamento que já existe no nosso Estado. A partir desse diagnóstico real, podemos e precisamos mobilizar essa rede de proteção. Não precisamos inventar a roda, porque ela já existe e funciona bem em muitos municípios. O que precisamos é que em todos os municípios catarinenses haja o mesmo entendimento e as mesmas condições de atuação. Precisamos identificar as lacunas, reforçar as estruturas e programas e interações efetivas de conscientização. Pode parecer muito, mas se unirmos esforços, eu tenho certeza de que será possível aprimorarmos e avançarmos nessa questão. Estamos vivendo um ano totalmente atípico por conta, mais um ano, né? Totalmente atípico por conta da pandemia e em relação à violência infantil também. Há várias pesquisas nesse sentido que indicam que houve uma queda nos índices. Entretanto, esses mesmos estudos mostram claramente que, na realidade, pode ter havido um aumento dos casos de violência infantil, mas as notificações não aconteceram. Foi um ano de números mascarados, de subnotificações, tanto pela dificuldade de acesso às vítimas, quanto de formulação das denúncias. É fato que, longe das escolas, as crianças ficaram ainda mais vulneráveis. O papel dos professores e educadores é fundamental no combate à violência infantil. Os casos geralmente são descobertos nas escolas e são os professores os primeiros a perceberem as mudanças de comportamento das crianças. Talvez, com um olhar mais treinado, alguém pudesse ter percebido, por exemplo, o comportamento introspectivo do jovem que invadiu uma creche e matou as 5 pessoas em Saudades, 2 professoras e 3 bebês. Essa tragédia precisa ser lembrada e servir de alerta para o quanto é preciso atenção e controle nos ambientes profissionais e educacionais para identificar possíveis agressores, porque eles não andam com placa de identificação, né, na testa. É só um exemplo do quanto ainda precisamos construir de mecanismos que possam prevenir tragédias como essa e tantos outros casos que comoveram o Brasil, como o recente caso do menino Henri Borel, no Rio, ou da Isabela Nardoni, assassinada pelo pai e madrasta em 2008, aos 5 anos de idade, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, ou ainda do menino Bernardo Boldrini, de Passo Fundo, morto em 2014 pela madrasta com uma injeção letal. Bernardo chamou por socorro muitas vezes antes de ser assassinado, mas ninguém lhe deu a atenção que ele precisava. E, assim como ele, quantas crianças demonstram ser vítimas de maus tratos, clamam por socorro e ninguém se importa. Juntos, nós podemos transformar essa realidade e aprimorar a atuação no enfrentamento à violência infantil e juvenil no nosso Estado. Os poderes, órgãos, entidades e representantes da sociedade civil que estão participando dessa audiência serão capazes de fortalecer a união, a convergência e o compartilhamento de informações para um trabalho conjunto. É nisso que eu realmente acredito. E, em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, agradeço a participação de cada um de vocês e dou início à audiência que terá a seguinte dinâmica. Em primeiro lugar, a fala das autoridades e representantes das entidades convidadas, por até 5 minutos. Depois, a fala dos parlamentares presentes também, por até 5 minutos. Depois, um debate de 10 minutos e os encaminhamentos finais também de 10 minutos.
Então, desejo aqui uma boa audiência. Vou só nominar aqui as pessoas que já estão aqui. O doutor João Luiz de Carvalho Botega, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, SIGE, né, do Tribunal de Justiça. Neylen Brigman Boom, gerente de políticas para crianças, adolescentes e jovens da GECAGE, que nesse ato estará representando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Doutora Patrícia Zimmermann Dávila, né, delegada e coordenadora das Delegacias de Polícia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, DPCAMES. O coronel da Polícia Militar, Marcelo Pontes, subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, nesse ato representando o comandante-geral. O doutor Enio Gentil Vieira Júnior, advogado e presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. A senhora Cici Blind, que é diretora executiva da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. A defensora pública Sharon Simões, não sei se é Sharon, é Sharon? É isso? Simões, coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude, Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, NIGID. E o doutor Gilberto Ratec Júnior, membro da Associação Catarinense de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares, ACCT, e conselheiro tutelar do Conselho Tutelar de Florianópolis, região Sul. Para começarmos, então, a nossa audiência pública... Deputada Dirce, estou vendo aqui. Boa tarde, deputada, tudo bem? Não tinha lhe visto, desculpa. Prazer tê-la aqui junto. Em primeiro lugar, então, para os 5 minutos, representando, então, o Tribunal de Justiça, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, SIGE, doutor João Luiz de Carvalho Botega. Boa tarde. Boa tarde, deputada Marlene. Boa tarde a todos, a deputada Dirce, a todos os colegas que estão aqui conosco na sala e a todos e todos que nos assistem. Cumprimentando a deputada Marlene, né, por promover esse debate tão importante, né, especial nesse momento. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Considerando que o nosso tempo é bastante curto, eu vou tentar ser o mais breve possível e dizer que o Ministério Público, né, historicamente, até por disposição expressa da Constituição e depois materializado do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos órgãos que integram o sistema de garantia de direitos, é um dos órgãos que estão diretamente envolvidos em todos os rincões desse Estado, no fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes. Mas quando a gente vai tratar de um tema tão complexo como esse, né, falar em violação de direitos de crianças e adolescentes, e a gente fala não só de violência física, né, desse caso gravíssimo, inominável, né, que aconteceu em Saudades, mas também estamos falando de violência psicológica, estamos falando de violência institucional, que é praticada contra crianças e adolescentes, estamos falando de violência sexual, que é praticada contra crianças e adolescentes todos os dias aí, pelos nossos municípios, em todo o Estado. Mas me parece que nós temos que focar em algumas ações para fortalecer essa rede de proteção, para que ela possa tanto prevenir que casos como esse, de Saudades ou outros, venham a acontecer, mas que também consigamos proteger as crianças que eventualmente sofrem as violências praticadas contra elas, né? Então, me parece que uma estratégia de prevenção, né, e aí muito rapidamente tento separar a minha fala aqui em 2 momentos, né? O primeiro falando um pouquinho sobre a prevenção, da importância de nós termos campanhas informativas, de conscientização da sociedade, né, da navegação segura na internet, do Disque 100, né, de como identificar sinais de violência. Isso é fundamental que a sociedade e mesmo os agentes públicos, né, estejam capacitados e preparados para identificar esses sinais. Nós temos a importância, né, de implementar nos nossos municípios a Lei 13.431, que é a lei que prevê a escuta especializada e o sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, que pressupõe, então, a capacitação dos nossos professores, dos nossos agentes comunitários de saúde, para poder identificar esses sinais de violência e fazer os encaminhamentos necessários. Nós precisamos avançar com mediação de conflitos, com práticas restaurativas nas escolas, para diminuir as situações de conflito, para reduzir o bullying, para reduzir as violências psicológicas praticadas.
Precisamos discutir com urgência a implementação da Lei 13.935 de 2018. Temos uma audiência pública na próxima semana para tratar disso, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade de contratação de psicólogos e assistentes sociais para as redes de ensino, para as redes de educação. É fundamental que a gente tenha esses profissionais, não para substituir os profissionais do SUAS, não para substituir os profissionais do SUS, mas para complementar a atuação com foco nas escolas, com foco nesses espaços tão importantes, né? E também precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, protocolos de acesso e segurança às nossas escolas, né, para que a gente possa, de alguma forma, evitar ou dificultar, pelo menos, o acesso de pessoas estranhas aos espaços escolares. No campo da proteção, queria enfatizar a importância de nós aprofundarmos as investigações e as nossas estruturas investigativas no que diz respeito aos crimes cibernéticos, né? Que é um mundo novo que se coloca para a gente, e é fundamental que o Ministério Público, as polícias, o Poder Judiciário se estruturem também para a investigação e responsabilização desses crimes. Precisamos fortalecer a política de saúde mental no estado de Santa Catarina, os nossos CAPs e nos municípios de pequeno porte 1 também, que não tem CAPs. Precisamos avançar, então, na contratação de mais profissionais também para dar conta dessa demanda de atendimento psicológico. Precisamos fortalecer as políticas públicas de assistência social, fortalecer o nosso SUAS, né? Com as equipes de média complexidade, sobretudo nos municípios pequenos como Saudades, para que não sobrecarregamos os nossos CRAS. Precisamos fortalecer os nossos conselhos tutelares, que também dependem, né, e demandam uma ação urgente de fortalecimento, de valorização dos seus profissionais. Enfim, é uma série de medidas, meu tempo já está se esgotando, que a gente deve atender, deve atuar, né, com muito foco, com muita interação e articulação, e que acredito que esse caso de Saudades, que jamais pode ser esquecido, e deixo aqui a minha solidariedade do Ministério Público com relação a toda a comunidade de Saudades, com relação a todas as famílias, né, envolvidas nessa tragédia, que está sendo muito bem conduzida as investigações pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e pelo Ministério Público local. Esperamos que o responsável seja responsabilizado na forma da lei, mas que este caso sirva como uma mola propulsora para que a gente possa, de fato, avançar na estruturação do sistema de garantia de direitos, para que este caso e nenhum outro tipo de violência aconteçam contra as nossas crianças e adolescentes em Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João Luiz. Já tivemos a oportunidade de conversar hoje de manhã. Uma aula, um aprendizado com Vossa Excelência. Muito obrigado por participar aqui hoje também. Eu queria pedir autorização para vocês que a Cici tem um compromisso daqui a pouco, né, Cici? Queria saber se vocês permitem que ela faça a sua participação em seguida. Seria a dona Neylen, mas aí, se eu puder contar com a sua autorização, Neylen, já passo para a Cici. Então, Cici, o horário, os 5 minutos são seus. Tem que ligar o microfone, Cici, não está... Isso. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Marlene, em seu nome, todas as deputadas e deputados. Quero cumprimentar a todas as autoridades presentes, são muitos, e eu não vou ocupar meus 5 minutos agora com os cumprimentos individuais, mas dizer assim, primeiro agradecer a Marlene, que a deputada esteve conosco aqui na FECAM para refletir sobre o tema, considerando a importância, a preocupação dela em relação em assumir essa atividade, e ressaltando e enfatizando assim a importância desse tema. Nós, enquanto Federação Catarinense de Municípios, temos aqui, participando junto na sala também, a Janice, que é a assistente social e que faz assessoria aos municípios e coordena os trabalhos, muitas vezes já junto com o doutor João, discutimos questões. Está também a Lise, que é da área da educação,
porque o nosso entendimento aqui é de que e outros tantos temas, mas especialmente o tema que envolve crianças, adolescentes, tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Ouvi atentamente o que o doutor João disse e concordo plenamente com tudo que ele disse, só tem uma preocupação que eu não posso deixar de externar também enquanto ex-prefeita e que vem da base de município pequeno. Santa Catarina, a maioria dos municípios está abaixo dos 10 mil habitantes, desses mais da metade é abaixo de 5 mil habitantes, e quando a gente fala de mais contratações, mais pessoas, significa também uma dificuldade na gestão também na relação financeira. Não somos contra a contratação de pessoas da área da psicologia, nem assistente social, na educação, são necessários sim, só que nós entramos e vivemos num dilema agora com a 173, que é a proibição de aumento de gastos nos municípios. Então, nós temos que considerar isso também como uma realidade, como um processo que não pode estar fora do horizonte. Por isso, a defesa também de se trabalhar de forma multidisciplinar, especialmente nos municípios pequenos, abrindo mais o processo aí da conversação com os diferentes profissionais das diferentes áreas. Historicamente, temos que fazer a nossa venha do mundo religioso, então fazer a nossa confissão de dizer que muitas vezes a gente trabalha nas caixinhas, né? Como a gente é da educação, a gente trabalha na educação, assistência social, mas quando se trata da dinâmica da vida, da circulação de crianças, da situação de famílias, da situação de violência, não há como não considerar essa questão do espaço do universo maior e de buscar trabalhar de forma integrada. Então, a FECAM está trabalhando assim, a Marlene esteve com a gente tem uma grande rede já de proteção, em muitos municípios já funciona de certa forma muito bem, falta integrar mais e falta qualificar talvez mais ainda. Nós conhecemos o sistema de escolha dos conselheiros tutelares, ela é através da eleição da comunidade, e muitas vezes eleito está, mas precisa ainda qualificar o conselheiro tutelar, a sua equipe, e integrar essa equipe junto com as equipes dos municípios. Por questões pessoais, por questões locais, muitas vezes há resistência. Então, é um trabalho dinâmico e a FECAM tem que trabalhar juntamente com todos, estamos à disposição de abrir mais esses espaços, né? E fazer valer o que nós já temos, né? Nós, hoje, em quase todos os municípios do estado de Santa Catarina, nós temos equipamentos do CRAS, nós temos equipamentos de atendimento à criança, mas nós temos fragilidade no atendimento a adolescentes. Nesse momento, nós nos preocupamos muito também, doutor João, como o senhor muito bem mencionou, com a questão da saúde mental. Nós estamos vivendo, antes da pandemia, um mundo da dinamicidade que se integra através das redes sociais. Deixou de ser relacional, contato humano, daquele que eu pertencia, que alguns de vocês que têm a idade que eu tenho pertencia, que era mais relacional. Hoje nós estamos mais de forma virtual conectado, e isso tem suas consequências, também tem seus preços, e a gente precisa trabalhar disso. Com isso, e a FECAM está construindo, sim, redes para trabalhar mais com a juventude, inclusive na questão da profissionalização. Estamos aí com parceria com várias entidades, entre elas o SENAC, essa semana lançando uma atividade de profissionalização de jovens, que também tem a ver com esse estágio e essa angústia que nós vivemos. Economia em recesso, falta de possibilidade de trabalho, falta de perspectivas, a dinâmica das profissões mudando, isso certamente gera angústia. A impossibilidade do contato, a impossibilidade que a pandemia nos causou, também gera conflitos, desestabilização, e nós adultos, imagina, nesse pessoal em formação. Então, estamos aí, enquanto Federação Catarinense de Municípios, temos uma rede de assistência social muito bem construída, temos uma rede de educação que, com certeza, pode estar trabalhando nesse processo, e estamos à disposição. Trabalhar em rede é o que nós mais precisamos. Então, que bacana, e estamos à disposição, Marlene, junto com a Assembleia, com todas as entidades para o trabalho
para melhorar a qualidade daquilo que já tem e fazer o novo acontecer também. Obrigada. Em nome do presidente da FECAM, que não pode estar presente porque está viajando. Muito obrigada, Cici. Muito bem representado, com certeza. E, sem dúvida nenhuma, a FECAM é uma ferramenta muito importante, porque tem uma capilaridade, né, muito grande e, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante a participação de vocês para que a gente possa, em conjunto, fazer um trabalho efetivo. Agora, vou passar a palavra para Neylen Brigman Boom, gerente de políticas para crianças, adolescentes e jovens, da GECAG, que nesse ato está representando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigada, deputada Marlene. Em seu nome, eu cumprimento todos e todas que estão aqui conosco. Em nome também do secretário Claudinei Marcos, quero agradecer o convite. O meu lugar de fala é o lugar de fala do Executivo, né? Eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Diretoria de Direitos Humanos. Então, a transversalidade dos direitos humanos, ao pensar essa proteção integral de crianças e adolescentes nos seus territórios, né? Nos seus municípios. Nós trabalhamos aqui na gerência em atuação direta da realidade vivida nos territórios dos municípios. Então, eu queria levantar, o nosso tempo não nos permite levantar tudo que desejamos, mas quero levantar um ponto que eu acho que é fundamental para a gente pensar de que forma que a proteção integral pode verdadeiramente ser materializada nos municípios. E aí eu trago para nós, os adultos, se nós entendemos o que é ser um adulto que materializa a proteção integral nos nossos fazeres profissionais. Por que eu trago isso? Porque uma das grandes dificuldades da proteção integral, ao nosso ver aqui, é que as instituições, os executivos, as políticas públicas não se entendem enquanto protetores. O que eu quero dizer com isso? Como o atendimento, os serviços de atendimento estão majoritariamente na política de assistência social, tem sido um grande desafio de trazer as outras políticas para se pensar e se entenderem protetivos. Na atuação da proteção integral, no Natal falar da rede. E aí eu quero enfatizar a importância do sistema de garantia de direitos. Entendo que, apesar da resolução do CONANDA, né, a 113, já nos trazer isso há muito tempo, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90 já nos trazer há bastante tempo também, nós não entendemos ainda, enquanto instituições que executam políticas públicas, qual é o nosso papel protetivo verdadeiramente, como que a gente materializa isso. Então, quando a gente vê casos, como foi citados pela deputada Marlene no início, casos e casos e casos de crianças e adolescentes que acabam chegando à morte, há sem sombra de dúvida nesse trajeto inúmeros adultos que não se entenderam protetivos, seja família, sociedade ou Estado, que nem o artigo 227 da Constituição nos ensina, e retomado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º. Então, penso, deputada Marlene, que nós precisamos realmente chamar a atenção dos executores das políticas públicas, que não se sentem parte do sistema de garantia de direitos, mas são, pela lei, não se sentem tão responsáveis quanto políticas que atendem crianças e adolescentes em seus serviços. Então, eu tenho visto um grande desafio nos territórios em relação a essa questão. Falar com educação, falar com saúde, falar com lazer, com desportos, falar com as outras políticas que também precisam estar para que a qualidade de vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes realmente sejam qualificadas. E para terminar minha fala, quero também chamar a atenção à importância, estou na minha gerência com a coordenação do CIPECT, que é o Sistema de Informação dos Conselheiros Tutelares. E nós temos um grande desafio no estado de Santa Catarina, que é fazer esse sistema ser alimentado para que a gente tenha dados reais do que vivemos de violações de direito de criança e adolescente em cada município catarinense. Então, por enquanto, eu agradeço e nós permanecemos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Neylen. Doutora Patrícia Zimmermann Dávila, que é a delegada e coordenadora das Delegacias de Polícia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, DPCAMIS. Boa tarde, deputada Marlene. Boa tarde, deputada Dirce. Quero dizer que é um prazer poder participar dessa audiência, né?
em nome de Vossas Excelências, cumprimentar a todas as autoridades que participam dessa nossa audiência pública, que tem um tema tão importante, que é tratar a questão da violência contra a criança e o adolescente. Nos preocupa muito nós, ao nos depararmos com um caso como o de Saudades, e nós conversávamos hoje de manhã, o doutor João Botega, os dois delegados lá, o delegado regional do Oeste, o doutor Casagrande, o doutor Jerônimo, que investigou, a importância que tem que se dar para algumas ações relativas à criança e ao adolescente, tanto na forma de proteção, como na forma de amparo. E trabalhando com a questão de estatística, de pandemia e tudo que a gente tem visto, a Polícia Civil, ela tem por função constitucional a investigação dos crimes e a sua respectiva autoria, né? E esse inquérito policial, ele é encaminhado ao Ministério Público, que promove a ação penal. Mas só que a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, que é do Sistema de Segurança Pública, elas têm uma atividade que vai muito mais além, que é de interação com as comunidades, e que tem por prática também evitar que muitos crimes aconteçam. Quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes e fala de casos graves, deputada Marlene, como a senhora falou, nós temos que ter em mente que são pessoas extremamente vulneráveis e que não vão acessar um sistema de segurança pública. Essas crianças não vão até uma delegacia de polícia fazer uma denúncia, não vão passar no telefone e vão ligar pedindo socorro. Nós temos que ter uma interação de pessoas que estejam próximas dessa criança e adolescente. A Neyeli falou bem na questão do sistema integrado de rede, sistema de proteção, os entes que têm que trabalhar nessa proteção das crianças, mas é importante a gente chamar a discussão também a comunidade como um todo. Quando nós temos as crianças acessando os sistemas de educação, os sistemas de saúde, nós temos órgãos de Estado que interagem com essas crianças e que aí sim precisam ser capacitados para identificar as formas de violência e os crimes que essas crianças são vítimas. Eu tive uma vez uma oportunidade de participar de uma capacitação, foi feito aí na LESC, eu não me lembro se foi 2015 ou 2016, onde nós conversamos com vários órgãos, né? E num debate que eu tive a oportunidade de participar com o médico representante do IML, do IGP, ele falava muito da importância da observação para crianças que sejam lesionadas, os locais que as crianças têm lesões, os tipos que as crianças têm lesões. Eu vou muito mais além dos comportamentos diferenciados, e essa observação evita tragédias como a que a gente viu noticiado pelos meios de comunicação. Então, quando a gente trabalha crimes contra esses vulneráveis, que são crianças e adolescentes, num primeiro momento, são pessoas que não têm uma capacidade ou condições de fazer a denúncia por si próprios. Muitos, dependendo do tipo de violência que sofrem, demoram anos para compreender essa violência, demoram anos a identificar isso como uma forma de violência, e quando identificam, se autoculpabilizam, né? Elas cobram de si mesmas a responsabilidade por aquele ato. Eu cito isso, os crimes de violência sexual praticada contra crianças, né? Eu já ouvi de muitas meninas, até em eventos ou investigações que a gente faz, onde ela diz que levou tempo até identificar que aquele carinho que o pai fazia não era um carinho, e sim era um abuso sexual. Depois da identificação do abuso sexual, por que o pai tinha tido um instinto dessa natureza por ela. Então, a complexidade das violências que atingem as nossas crianças e adolescentes vão muito mais além do que uma simples lesão corporal. Então, nós precisamos, sim, ter esse sistema de rede, ter esse sistema de proteção. Nós tivemos, sim, um ano de 2020 com reduções estatísticas de crimes como violência, lesão corporal leve, crimes de ameaça, crimes de injúria, crimes de estupro. Nós tivemos índices de redução, lesão corporal culposa. Então, a gente vê essa redução com uma preocupação também, se realmente os números diminuíram ou se as denúncias não puderam ser efetuadas. Então, por isso que um debate como esse, que a gente procura estabelecer mecanismos de defesa dessas crianças, são importantíssimos. E aqui eu retorno àquela fala, isso não é um papel exclusivo da Polícia Civil, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, da rede socioassistencial, dos aparelhos de saúde e educação. Isso é um trabalho integrado de todos.
E quando a gente pensa numa violência que acontece muitas das vezes dentro de uma casa, nós precisamos sim da interação de terceiros que têm conhecimento desses fatos para poder efetuar as denúncias. Então, depois nós vamos ter um outro momento de fala, mas eu acredito que audiências como essa, que trazem o conhecimento dos fatos, a gente pode refletir, como nós fizemos hoje de manhã, com medidas eficazes de proteção, elas são importantíssimas. E aqui, para caminhando já para o final, uma fala que eu vejo como esse caso de saudades nos traz muito à tona. Como nós temos jovens com o mundo aberto na sua casa, através de uma tela de computador, que acessam qualquer meio de comunicação, conversam com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Eu costumo dizer que deixar um filho sozinho, sem supervisão na internet, é a mesma coisa que abandonar uma criança pequena numa rua às 2 horas da madrugada de um final de semana, onde não tem ninguém. Essa criança é jogada a qualquer sorte. Então, essas crianças que estão na internet, dessa forma, elas estão jogadas a qualquer sorte. A mente humana é um campo fértil, só que as ideias que têm que ser plantadas lá têm que ser ideias boas. A gente precisa, sim, aprender com esses casos de crimes graves que aconteceram contra crianças, de casos de crimes graves como esse que aconteceu em Saudades, para pensarmos também de forma de controle desses acessos na internet. Não só esse caso de Saudades, em que o menino conversava pelas redes virtuais, nós tivemos já casos como Baleia Azul, que foi um jogo de resultados catastróficos para muitas famílias. Nós tivemos aquele caso do homem pateta, que aqui em Santa Catarina, o alarme foi dado antes que nós tivéssemos algum caso, mas em outros lugares do país já aconteceram. Nós tivemos casos de crianças que foram expostas a conteúdo sexual em salas de bate-papo. A gente precisa pensar também, deputada Marlene e deputada Dirce, numa reformulação da legislação, porque essas empresas estão vendendo seus produtos a qualquer um. A gente tem o controle sobre a venda de bebidas, a gente tem o controle sobre a venda de armas, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que não pode ser vendido, cedido, exposto conteúdo sexual para crianças e adolescentes, e nós temos uma internet onde essas crianças e adolescentes têm acesso a. Então, fica aqui, né, já uma primeira ideia, e agradeço a oportunidade de participar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Passo a palavra agora para o coronel da Polícia Militar, Marcelo Pontes, subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Marlene, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente, cumprimentar também a deputada Dirce. Em nome das duas deputadas, me permite estender os cumprimentos a todas as autoridades que já foram aqui nominadas e se fazem presentes nessa audiência pública. Inicialmente, deputada Marlene, parabenizar pela iniciativa, né, de trazer à tona esse tema, já foi dito aqui pelos que me antecederam, da importância do tema, e ser debatido para, de fato, buscarmos estratégias, né, por parte de todos e minimizar o problema que, de fato, acaba atingindo essas crianças e adolescentes. Mas falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar, né, nessa audiência pública. Na parte preventiva, a Polícia Militar de Santa Catarina, já há 23 anos, ela trabalha com o nosso Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, né, o PROED. O PROED, que já atendeu nesses 23 anos mais de 1.600.000 crianças em 265 municípios, ao qual nós nos fazemos presentes com esse programa, né? Então, é um programa que é voltado, claro, à questão das drogas, mas também se aborda, né? O policial que ministra essas aulas também aborda outras formas de violência ao qual essas crianças e adolescentes possam estar inseridas. Então, é uma forma também de prevenção e de despertar, né? De trazer à tona dentro da sala de aula alguns assuntos que fazem essas crianças perceber o problema, né? E até tomar algumas providências em relação a isso. Então, dentro da parte preventiva, o PROERD é um mecanismo que a gente utiliza, né? Está prejudicado agora em razão da pandemia, então estamos aí aguardando voltar à tona, então já estamos aí mais de um ano parados, né? Só com alguma coisa de videoconferência, mas a forma presencial, de fato, também fica prejudicado esse trabalho, né? Estamos nas escolas fazendo esse trabalho que a gente gosta tanto, né? Que dá tanto orgulho, né? Desse trabalho, como repito, mais de 1.700.000 crianças atendidas nesses 23 anos de existência. Uma outra atividade que nós realizamos, né, no âmbito mais externo, né, voltado às escolas, é a nossa rede de segurança escolar.
né, que está presente em 227 municípios do estado de Santa Catarina, inclusive o município de Saudades é atendido com esse programa. São mais de 2.210 unidades de ensino que são atendidas. É um trabalho onde a Polícia Militar, né, interage com os diretores, professores, né, faz essa parte de segurança no sentido de uma segurança mais geral, né, mas é uma forma também de aproximação junto com diretores, professores, né. Muitos municípios nessa rede criam canais de WhatsApp entre os diretores e o policial militar, que faz parte dos policiais militares que fazem parte dessa rede, desse trabalho, uma forma de interagir, né, de falar sobre questão de segurança nas escolas. Então, é um trabalho também bastante bacana, né, que se consolida como mais uma ferramenta, né, da gente estar fazendo a prevenção junto às crianças e adolescentes. Na parte da atividade operacional, né, voltado às ocorrências que envolvem criança e adolescente, nós temos já consolidado o nosso procedimento operacional padrão, né, o POP 201.4.25, que ele é um protocolo, né, de atendimento ao qual todos os policiais militares cumprem, né, no atendimento de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, né? Então, ali tem todas as diversas possibilidades de situações, né, e ali menciona diretamente o envolvimento do Conselho Tutelar, o encaminhamento para as delegacias especializadas da Polícia Civil, todo o regramento, né, todos os protocolos visando preservar, né, aquela criança que se envolve, ou seja, como uma ofendida, né, uma vítima de uma ocorrência, ou quando ela mesma é a autora dessa ocorrência. Então, ali, esse direito da criança e adolescente ele é preservado, né, e isso é repassado aos nossos policiais lá na formação, no curso de formação, e posteriormente na atividade operacional, no atendimento das ocorrências, esse POP, então, ele regula, né, e ele prevê, estabelece quais são os procedimentos que a gente tem que adotar para preservar o direito e garantir a segurança dessas crianças. Então, o debate é importante, né? E eu coloco, né, em nome do nosso comandante-geral, a nossa Polícia Militar à disposição, né, para algum trabalho que queiram realizar, utilizando, né, esses programas como o PROERD, como a Rede de Segurança Escolar. A gente está, né, nessas escolas, quem sabe a gente pode contribuir de alguma forma, né, envolvendo seja as crianças, seja os pais, seja o pessoal da Secretaria da Educação. Inicialmente seria isso, deputada, né? E me coloco à disposição posteriormente para algum questionamento. Obrigado. Muito obrigada, Coronel Marcelo Pontes. Passo a palavra agora para o doutor Enio Gentil Vieira Júnior, que é advogado e presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde. Da OAB, né? Desculpa, não falei, da OAB. Mas tudo bem. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Em nome da OAB, eu saúdo a deputada Marlene, assim como a deputada Dirce, e estendo às demais pessoas aqui presentes, autoridades. Aqui representando a OAB como representante da sociedade, não como de um representante corporativo. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra, sem dúvida, mas é muito frustrante sentar novamente aqui para discutir o direito da criança e do adolescente que, no final das contas, não se implementa, principalmente em termos de políticas públicas. Podia ser qualquer assunto. Eu já conversei na LESC, em outros locais, sobre socioeducativo, sobre processo judicial, sobre financiamento, sobre políticas públicas em geral, né? E o dado é sempre não alcançamos. E quando eu digo não alcançamos o mínimo, né? Para que a roda gire efetivamente, né? Eu me lembro de uma audiência na ALESC, e que bom que a ALESC dá o espaço para essas falas, em que a gente discutia, por exemplo, sobre socioeducativo, que na época, já faz algum tempo, havia uma pessoa na estrutura toda do Executivo Estadual cuidando das medidas socioeducativas em meio aberto, né? Sendo que a Lei de Sinais prevê um investimento, a participação do Estado, enfim. Então, nós temos um problema, primeiro, que eu vou tratar aqui, que é de orçamento, né? E faço coro a quase tudo que os demais falaram até agora, mas nós temos um problema de concepção, de proteção integral e de reconhecimento dessas crianças e adolescentes, desse segmento da população como sujeitos de direitos e de direitos importantíssimos. Nós temos o artigo 4º no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lá de 1990,
e que boa parte dos governadores e prefeitos hoje era deputado constituinte lá e firmou esse acordo constitucional, dizendo basicamente o seguinte, em resumo, né? Prioridade absoluta para crianças e adolescentes ficou inscrito lá no artigo 227 como um aspecto da proteção integral, quer dizer, o primeiro centavo de cada orçamento, seja do município, do Estado, da União, pertence à criança e ao adolescente. Então, não justifica nós não termos estrutura. Isso para dizer o quê? A OAB, já antes da tragédia que assolou o nosso Estado, e aqui eu peço desculpas, eu não fiz o que eu deveria ter feito em primeiro lugar, que é manifestar minha solidariedade às famílias, todas as famílias do município de Saudades, pelo ocorrido, e pediu desculpas em nome da sociedade para todas as crianças ali presentes, né? Porque se algumas crianças ali foram vitimadas e outras ali expostas, a culpa é de todos nós, da sociedade, porque é um compromisso que todos nós assumimos, essa é a doutrina da proteção integral, né? A OAB formula já há alguns meses, a gente está finalizando agora a confecção dos dados, no nível nacional, um mapeamento das redes de proteção às crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de violência, né? Um trabalho que nós estamos fazendo em nome da sociedade, né? Esse levantamento de dados. E acho muito importante, talvez para esse caso, e é a consideração que eu trago para essa audiência pública, porque todas as outras demais considerações, às quais eu faço coro, já foram trazidas anteriormente, é que nós precisamos pensar nas cidades acessíveis para crianças, né? Nós precisamos, como a delegada Patrícia falou, a criança não alcança a delegacia. Eu suspeito, né, que o número deve ter ocorrido algum aumento, ou pelo menos a manutenção dos índices de violência, só que eles não chegam para a gente, porque a criança tem dificuldade de acessar os serviços e nós temos que pensar numa cidade acessível para a criança. Eu sei que meu tempo já finaliza, mas quando eu digo cidade acessível, espaço acessível, espaço em que a criança consiga entender aonde chegar, para quem levar a denúncia, para quem levar a informação. E eu me lembro, para finalizar aqui, para explicar esse conceito, né, de um cartaz que o Ministério Público elaborou há uns 10 anos atrás, diz que 100. Eu só me recordo do Ministério Público como autor desse projeto, mas acho que era um projeto conjunto, em que a estrutura toda feita do cartaz sugeria lá ao final, na altura visual da criança, o número para o qual ela podia ligar, né? Então, para o adulto, que eventualmente era o pai, tio, avô, que violador de direito, o número não ficava tão expressivo e tão claro. E para a criança, lá embaixo, foi todo um trabalho de estrutura daquele veículo para que a criança pudesse saber para quem ligar, né, de forma protegida. Então, nós precisamos pensar em espaços assim, protegidos, lembrando que crianças e adolescentes, finalizando, já ultrapassando meu tempo, são sujeitos de direito. Isso está lá no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente e devem protagonizar seus direitos, inclusive nesse aspecto, né? E talvez esse seja o grande dilema. E só para finalizar, não sobrecarreguemos as forças de segurança para a solução desses problemas. Elas são uma face da solução, e importantíssimo. Mas a rede também é muito importante, porque a rede previne. Bom, esse é o início de indagações que eu trago aqui, não só em nome da OAB, mas em nome da sociedade. Obrigado pelo espaço, deputado. Muito obrigada, doutor Enio, pela sua importante participação aqui. Passo a palavra para a defensora pública Sharon Simões, que é a coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude, Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, UNIGIDE. Boa tarde a todos presentes, né? A quem cumprimento na pessoa da deputada Marlene. Inicialmente é um prazer estar participando da discussão pela Defensoria Pública, né? O núcleo foi recentemente criado e nós não tínhamos essa participação anteriormente, né? Até porque a Defensoria Pública ainda é uma instituição nova no Estado, nós somos só em 117 defensores para o Estado todos, e infelizmente ainda não atuamos na área da infância e da juventude em todas as cidades, o que eu espero que mude logo, né? Quando eu assumi a coordenação do núcleo, eu fiquei pensando o que poderia, né, ser trabalhado considerando os inúmeros assuntos que envolvem a infância e a juventude. E no plano de atuação do núcleo foi justamente disposto a violência e a discriminação, inclusive a violência institucional contra crianças, como uma prioridade,
por entender que é um dos assuntos mais importantes, né, que nós temos e que devemos trabalhar no momento. Então, fiquei muito feliz com a pauta da deputada, inclusive tinha escutado uma fala anterior sua nesse sentido, né? E lhe elogio por isso, né? O que eu vejo, todo mundo falou várias coisas e não tem como dizer que alguém esteja certo, né, ou errado, mas eu posso dizer que de tudo que foi falado até o momento, eu me aproximo muito do pensamento da doutora Patrícia, né, no sentido de que todos nós somos responsáveis pelo combate à violência, né, e também que nós temos que agir preventivamente para evitar que essa violência sofrida pelas crianças e os adolescentes causem danos posteriores, né? Que a gente sabe que toda criança que enfrenta uma situação de violência, ela passa a ser um adulto, né, que vai exercer na sua vida pessoal, né, que vai ter atitudes na sua vida pessoal condizentes com aquela violência que ela sofreu, né? Então, para mim, o fortalecimento da rede como um todo é a coisa mais importante. E quando eu falo de rede, não é só a rede no sentido de prestar assistência, né? Mas de educar, de ensinar o que é uma violência, justamente para que a criança e o adolescente possa identificar aquele ato praticado como uma violência. E nós temos inúmeras violências. Não é só a questão de abuso, não é só a violência física, o próprio trabalho infantil é uma violência, que às vezes passa desapercebido. Então, eu vejo como extremamente importante. Também prestei muita atenção na fala do Dr. Enio, quando ele fala dessa questão toda de que nós somos responsáveis, realmente concordo, né? E especialmente quando o senhor fala que até hoje as políticas públicas voltadas para a infância, elas não foram implementadas. E Santa Catarina me chama muito a atenção. Por quê? Porque é um estado considerado muito desenvolvido, né? É um estado excelente e, por vezes, coisas simples não foram implementadas ainda e que já deveriam ter sido. Então, essa interlocução entre todos nós, para mim, ela é muito importante, especialmente porque às vezes cada um faz uma coisinha, né? E talvez se nós conseguíssemos nos unir para que todos fizéssemos uma coisinha, mas de forma coordenada, o resultado que a Defensoria Pública está participando, né, é um grande avanço. Com relação às saudades, eu gostaria, inclusive, de deixar o registro, né, que diante do que aconteceu, no dia em que aconteceu, eu entrei em contato com o delegado Jerônimo, e gostaria, inclusive, que a doutora Patrícia repassasse a informação para ele, e faço um elogio, não pela atuação repressiva naquele momento, né? Mas pela preocupação que ele me passou com relação ao atendimento das famílias. Então, assim, me solidarizo com todas as famílias pelo que aconteceu, né? Não gostaria de estar tratando desse assunto chocante, as pessoas da localidade no dia e via a dificuldade, né, de cada pessoa, mas gostaria de deixar o elogio para o delegado que justamente pensou na necessidade da atuação da rede naquele momento para acolher as famílias. Nós estamos com um problema na rede. Está todo mundo ouvindo? Concluiu, Sharon? Então tá bom, porque aqui falhou a internet. Mas então, muito obrigada, Sharon. E passo a palavra agora para o doutor Gilberto Ratke Júnior, é isso? Membro da Associação Catarinense de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares, a CCT, e conselheiro tutelar do Conselho Tutelar de Florianópolis, região Sul. Boa tarde, e em nome da deputada Marlene, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da ALESC, eu cumprimento todas as autoridades presentes. E como membro da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares e ex-conselheiros, né, e em nome da sua presidenta, a Graziela Gabriel, que não pôde estar aqui presente em razão de uma reunião que ela tem agendada nesse exato momento com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente,
Eu aproveito também a oportunidade para parabenizar a todas as pessoas envolvidas para a realização desta importante audiência pública. A qualificação de profissionais de educação, e até digo mais, da área da saúde também, é fundamental para realmente qualificarmos a capacidade de identificação das violências sofridas por crianças e adolescentes, assim como o trabalho em unidade, troca de informações e organização dos fluxos de atendimento, de acordo com a legislação. Portanto, é preciso também que se faça o alerta do quão é fundamental investir esforços em pelo menos outros 2 caminhos já previstos na Lei 8.069/90, né, o ECA, e também nas legislações correlatas, que já são mais de 30 anos aí, né? São as ações de prevenção e de educação, com destaque para as responsabilidades também da família, da comunidade, da sociedade, em assegurar os direitos de crianças e adolescentes, como também apresentou a doutora Patrícia Zimmermann, e as ações de proteção, tão bem explanada pela senhora Neylen Brugman, da Secretaria do Desenvolvimento Social. Infelizmente, quando se fala de proteção, há ainda em muitos locais entendimentos deveras equivocados quanto aos papéis a serem desenvolvidos por determinados setores, órgãos e serviços, além de lacunas na prestação de serviços de atendimento de crianças e adolescentes. Um exemplo claro disso tudo é que muitos municípios e órgãos públicos enxergam o Conselho Tutelar como um serviço de atendimento, e não como um papel definido pelo legislador federal, como um órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. É vedado, inclusive, ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas. Portanto, se faz necessário que a rede de atendimento de crianças e adolescentes exista e essa rede seja efetivamente nos municípios, e que a engrenagem funcione sem a necessidade do impulsionamento do Conselho Tutelar. Porque cada vez que o Conselho Tutelar é acionado ou precisa atuar dentro das suas atribuições, é porque há ou houve uma violação de direito, ou atua de modo diverso da sua acionado, é acionado por um serviço ou por um órgão, esse Estado significa que o Estado é que está violando o direito da criança e adolescente. Não poderia deixar de aproveitar o espaço tão importante para, de forma breve, expor as questões acima que eu falei. Afinal, são mais de 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, não é possível mais aceitar a naturalização de que os conselhos tutelares assumam um papel de serviços públicos, evitando, assim, a responsabilização dos gestores públicos municipais em não efetivar a absoluta prioridade prevista em lei e que deve estar na elaboração prioritária de políticas públicas, inclusive quanto das discussões e implementações orçamentárias, como bem trouxe o Dr. Enio Gentil. É inconcebível, por exemplo, que em 2021, conselheiros e conselheiras do nosso Estado, como ocorrido nos municípios de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, estejam sendo coagidos por ações de promotores públicos e, por exemplo, aplicação individual para atuar em situações que não há previsão legal. Quando, na verdade, nos casos que eu citei agora, tem previsão no ECA e na Lei dos Sinais o fluxo que deve ocorrer. Cabe aqui uma reflexão importantíssima. Os gestores públicos estão sendo responsabilizados pela ausência de políticas públicas e, infelizmente, pelo visível desmanche nos serviços do SUAS, que nós vemos diariamente nas nossas atuações. Retornando, assim, ao ponto primacial dessa audiência, encadeando com agora explanado e também trazido pelo Dr. João Luiz Botega, é preciso que os municípios que ainda não implementaram os serviços para atendimento da escuta especializada o façam com urgência. Já são 3 ou 4 anos passados e quantos municípios do nosso estado possuem os profissionais de psicologia ou de serviço social vinculados a um serviço público municipal para fazer a escuta dessas crianças e adolescentes. Um outro exemplo, como são os locais em que se realizam as perícias em crianças e adolescentes vítimas de violência física ou sexual? São minimamente acolhedores ou são locais frios, intimidadores e desumanizados? Como está ocorrendo a capacitação desses profissionais médicos peritos para atender crianças e adolescentes? Enfim, o assunto é de extrema relevância e que muito ainda é preciso para que o Estatuto da Criança e Adolescente seja efetivo. Outras coisas eu poderia falar, mas o tempo está se esgotando, então, mais uma vez, eu agradeço à deputada Marlene pela oportunidade desse debate, e a Associação Catarinense se coloca à disposição desta comissão e da Escola Legislativa para participar do planejamento de formações a serem oferecidas, em especial também para esclarecer o papel do Conselho Tutelar nos fluxos de atendimento, de acordo, inclusive, com a atribuição do Conselho Tutelar nesse sentido prevista no inciso 12 do artigo 136 do ECA. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Gilberto. Nós estamos aí com alguns problemas de instabilidade da internet. Estamos tentando resolver, a equipe técnica aqui da Assembleia está tentando resolver, e peço desculpas aí para quem está nos acompanhando e não está conseguindo ouvir com clareza, mas acho que agora melhorou. Eu quero cumprimentar o deputado João Amin, que também participa aqui dessa audiência pública, e a deputada Dirce ainda está aí. Deputada Dirce, agora, se quiser fazer uso da palavra. Não, é que eu falo porque eu não consigo enxergar aqui. Deputado João Amin. Bom, quando quiserem, podem se manifestar aqui e participar. Agora vamos abrir um período aí para debate. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, a palavra está aberta durante os próximos 10 minutos. Eu acho que agora... Deputado, eu posso aproveitar? Travou tudo aqui. Não consigo ver quem está falando? Gilberto, da Associação. Pode, claro, pode aproveitar, sim, claro. É só para aproveitar que eu queria falar e eu quis seguir o tempo bem certinho. Mas aí foi citado 3 coisas que eu gostaria de reforçar. Em relação ao CIP, ele é muito importante. Nós precisamos realmente ver formas de que isso esteja efetivamente implementado em todos os municípios, em todos os conselhos tutelares. Temos condições, situações de estrutura, internet, tudo isso que precisa ser visto para que funcione, porque pelo CIP nós vamos conseguir todos esses dados estatísticos necessários e que não deixarão margens para a discussão de políticas públicas. Então, é algo que realmente é preciso uma coordenação, um fortalecimento em relação ao CIP. Outro dado que foi trazido aqui, e é fato, tá? Nós vemos isso na ponta, é a questão da saúde mental das crianças e adolescentes que ficaram negligenciadas com essa situação da pandemia. Né? Nós vemos isso no município como de Florianópolis, e acredito que isso reverbera em outros municípios. Né? E acessíveis. E foi dito ali pela delegada, também a doutora Patrícia, a questão do uso do equipamento tecnológico, ou seja, essas crianças e adolescentes, elas têm o equipamento tecnológico, mas de que forma elas conseguem acessar também os serviços de proteção por esses equipamentos? Será que nós, serviços de proteção, não estamos atrasados em fornecer também, seja aplicativos ou formas de que esse acesso seja facilitado para que essa criança e adolescente, ela mesma, com a autoridade, com a agente dela transformadora, ela acessar esses serviços, ou acessar uma forma de fazer denúncia? Acho que cabe também essa reflexão com a fala do doutor Enio. Era só isso que eu gostaria de concluir. E obrigado. Ainda seguimos com problema? Bom, então vou aproveitar aqui só, não sei se consegue me ouvir, mas só para a gente, só para complementar algumas coisas aqui, também fazer algumas reflexões também. Eu acho que essa audiência pública, talvez o papel mais importante dela seja exatamente a gente colocar a luz, mais uma vez, sobre essa discussão, ainda que o doutor Enio tenha dito que já se discutiu isso diversas vezes, mas eu acho que é um assunto que nós precisamos continuar discutindo, precisamos continuar nos reunindo e cada um de nós fazer a sua parte. Cada um de nós, quando eu falo, é a sociedade, são as instituições, é o Estado, no nosso caso específico aqui, o Legislativo, que nesse caso aqui também faz essa interlocução, ou pretende fazer essa interlocução entre as demais instituições, promovendo essa integração. O que eu ouvi aqui muito atentamente cada um das instituições, dos órgãos, falando sobre as suas ações, e o que a gente percebe é que cada um faz muito dentro considerando as suas condições. Mas o que a gente efetivamente precisa, e isso ficou muito claro, e aqui falou agora há pouco também a Sharon, é integrar as ações, é consolidar a rede de proteção. E aí, nesse sentido, a sugestão aqui hoje que eu deixaria, e aí eu submeto a apreciação de todos, tanto dos colegas deputados, quanto dos participantes aqui da audiência pública, para que a gente faça aí, formalize um grupo de trabalho
trazendo aí representantes de todos os órgãos e instituições. E a gente tem aí uma periodicidade de reuniões, nos moldes do que foi feito também já na Comissão de Direitos Humanos, há 2 anos, para discutir a questão da violência doméstica, especificamente aí a violência contra a mulher. Para que a gente possa, primeiro, ter realmente o diagnóstico claro sobre a situação, das ferramentas, ou dos instrumentos, né, de proteção que funcionam, os que não funcionam, os que podem melhorar, os que precisam ser implementados, né? Eu acho que eu ouvi aqui a Neylin falando que a gente precisa saber como materializar essa proteção. E acho que isso realmente é fundamental. A gente precisa juntar a sociedade, a gente precisa juntar o Estado, a família, que é muito importante. Mais do que nunca, acho que a gente precisa trazer a família para esses debates. A gente precisa fazer uma conscientização da sociedade, procurar encontrar ferramentas para conseguir falar com as pessoas, que eu acho que isso é uma grande dificuldade que a gente tem. E quando eu falo a gente, eu falo o Estado, eu falo de nós aqui mesmo, como Poder Legislativo, nós temos dificuldade de chegar na ponta, da informação chegar em quem realmente precisa. Então, talvez a gente precise também, nós, encontrarmos formas mais, aliás, uma forma de comunicação mais acessível com as pessoas, para conscientizar, para que as pessoas saibam o que é violência contra criança e adolescente, quais são os tipos de violência, não é só violência física, como já foi falado aqui, mas tem vários tipos de violência que as nossas crianças são submetidas diariamente e que ninguém fica sabendo, e que tem consequências para o resto da vida dessas crianças, que depois se transformam ou podem se transformar em adultos, como esses do caso triste que a gente viu infelizmente acontecer aqui, e em Santa Catarina, um estado que a gente se orgulha de ser um estado que tem um índice de educação alto, a gente se orgulha de ser um estado com indicadores econômicos muito bons, né, de ter, enfim, uma educação com nível alto, e mesmo assim a gente presenciou um caso como esse. Significa que alguma coisa está falhando, alguma coisa não está funcionando. É o Estado, é a sociedade, são as famílias, somos todos nós. Precisamos, talvez, e isso eu faço aqui também enquanto representante da Assembleia Legislativa, precisamos também, talvez, aprender a conversar com a sociedade, aprender e fazer com que esse caso de saudades seja seja efetivamente ou se transforme num caminho, numa construção uma construção efetiva, não para a solução, porque não é uma questão que vai ter solução, mas para um caminho para que a gente consiga efetivamente fazer as instituições, todos os órgãos, todos os atores que têm a responsabilidade de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes trabalharem em conjunto e encontrar caminhos para chegar nas famílias, para conseguir conversar, para conseguir fazer com que, por exemplo, não lembro quem foi que falou aqui, eu acho que foi o doutor Gilberto, eu acho, que falou sobre aquela propaganda, ou aquela campanha que colocava o número na altura que a criança podia fazer uma denúncia. Então, doutor Enio, então, questões simples, mas que às vezes têm uma abrangência, um alcance que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E se com as nossas ações integradas, se assim vocês entenderem, e os órgãos e entidades entenderem que a gente deva fazer, se a gente conseguir salvar a vida de uma criança, já é muita coisa. Mas eu tenho certeza que a gente pode ajudar a fortalecer essa rede de proteção e salvar a vida de muitas crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. Então, essa era a provocação, e eu gostaria realmente de
gostaria de sugerir e saber da opinião de vocês se a gente pode aqui formar esse grupo. Claro, vamos formalizar, encaminhar para todas as instituições para que proponham representantes e a gente comece a fazer, nos reunir. E aí também aqui na casa trazer a comissão de educação com a deputada Luciane Carminati, muito importante, que tem uma atuação muito importante nessa área, para que a gente junte nesse espírito de trabalharmos todos juntos para encontrar caminhos que melhorem a vida aqui das crianças e dos adolescentes aqui em Santa Catarina. Era isso. Se puderem aqui se manifestar, então, sobre a criação desse grupo de trabalho, acho que aí a gente faz isso, consolida, implementa, a comissão, aliás, encaminha a todos os órgãos um documento com a anuência, solicitando a anuência, e aí já, em seguida, marcamos uma próxima reunião e, quem sabe, definimos ações a curto, médio e longo prazo, porque não são ações, não são coisas simples, não são ações fáceis algumas sim, fáceis de implementar, outras não. Gostei muito aqui e lembrou muito bem o subcomandante-geral aí da Polícia Militar sobre o PROERD. Eu acho que o PROERD é um programa maravilhoso e que pode ser uma ferramenta extremamente importante, porque ele chega em quem a gente precisa chegar também, que é nas nossas crianças. A gente tem, alguém falou antes aqui também sobre a qualificação, a preparação, ou, enfim, a formação dos agentes comunitários de saúde, que chegam na casa das famílias, que têm acesso às famílias, que conseguem diagnosticar ou detectar casos de violência, mas que precisam de formação, que precisam de qualificação. Da mesma forma, a importância dos profissionais da área de psicologia nas escolas, que, sem dúvida nenhuma, farão toda a diferença com equipes multidisciplinares para que a gente, para que realidades como essa não façam mais parte da nossa vida. E é isso que realmente, do fundo do meu coração, eu desejo. Eu tenho um filho de 13 anos e honestamente, depois do que aconteceu em Saudades, eu pensei muito, continuo pensando muito em como fazer, no que fazer, de que forma a gente efetivamente pode ajudar. Porque muito essa realidade que as nossas crianças, os nossos jovens vivem, ela é muito diferente, por exemplo, da minha, né, e talvez da maioria de nós. A Sharon aí, acho que é mais novinha, mas é muito difícil você acompanhar a evolução dessa geração tecnológica que vive dentro de um celular. E você conseguir fazer essa criança entender que ela precisa interagir socialmente, que ela precisa conviver socialmente, para aprender limites, para aprender a respeitar o próximo, para aprender a ter empatia, né? E para que essas crianças no futuro se transformem em famílias, né, com seres humanos, que talvez seja isso uma das coisas que a gente precise nessa nossa sociedade, e a gente tem responsabilidade nessa formação, mas para isso a gente precisa estar preparado também. E esse jovem, talvez, se tivesse tido alguém, né, dando uma atenção antes no tempo certo, ou quando percebeu que ele tinha um comportamento diferente, toda essa desgraça literalmente poderia ter sido evitada. Então, eu agradeço muito, de verdade, a todos vocês que se dispuseram a vir aqui a discutir essa questão, e acho que nosso grupo de trabalho poderá construir caminhos importantes para a gente usar essa tragédia e transformar num caminho conjunto para implementar efetivamente, fortalecer essa rede de proteção à criança e o adolescente aqui em Santa Catarina. Não sei se vocês concordam, podemos encaminhar. Deputada Marlene. Sim. Quem é? Deputada Marlene, delegada Neile. É a Neile. Pode falar, Neile. Agora, eu não sei se está tendo duas pessoas. Pode falar Neile e depois a doutora Patrícia.
Certo, eu acho importantíssima a criação do GT, é extremamente importante até para a gerência que eu estou, para a diretoria, para a secretaria, para a gente potencializar, chamar atenção em relação ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDCA, que deverá também ser um grande parceiro, porque eles têm já formulado um plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, há um diagnóstico formulado em relação à situação da criança e do adolescente no estado de Santa Catarina, entendo ser bastante devam ser parceiros nossos. E outra coisa, deputada, eu sugiro que a gente pense, assim como o doutor Enio falou, a gente que está muito tempo na área da criança e do adolescente, a gente hoje se pergunta o porquê que as ações não se concretizam. O porquê que a gente sempre está num ponto e que parece que a gente não anda para frente. Então, eu penso que seria extremamente importante nós, enquanto instituições que representamos, nós entendemos aonde que estão os pontos que nos fragilizam para ir para frente. Porque a gente realmente que está um tempo nessa área, a gente tem essa sensação que foi muito bem falada pelo doutor Enio. Parece sempre que a gente está no mesmo ponto. Então, trago isso por quê? Porque penso ser importantíssimo o fortalecimento dos conselhos de direitos, os municipais que têm um papel fundamental e que também estão muito enfraquecidos. Muito obrigada. Com certeza, Neylin. Eu até acabei esquecendo de falar que a Thaís Tellenberg Soares, que é secretária do Conselho do SEDCA, infelizmente não pôde participar. Ela foi convidada, claro, hoje para participar aqui, mas ela não pôde participar, que já tinha um outro compromisso, mas já manifestou aqui que vai participar de tudo aquilo que for importante. Então, a gente vai encaminhar também o convite para participar do GT. Também aqui já a Sharon confirmou, né? O João Luiz do CIG também, doutor Enio também. Eu sou também do SEDCA. Então tá bom. Eu sou também do SEDCA. Ok. Então, já temos um participante do SEDCA também. Então, ok, já fica aqui, então, a participação também. Temos aqui o doutor Gilberto confirmando também a participação e a PM também. E a FECAM também, claro. Ok. Mais alguém? Era a doutora Patrícia, né? Deputada Marlene, a Polícia Civil... Confirmadíssima. Isso, a Polícia Civil confirma a participação do GT e um dos assentos do SEDCA é ocupado por policiais civis aqui da coordenadoria. Então, a gente vai estar interagindo junto. Ótimo, perfeito. Acho que, então, todos aí... Deputada, se me permite... Claro. Se me permite, só uma palavra. Bom, estão 3 cadeiras do SEDCA aqui, porque a gente toma posse a OAB no SEDCA essa semana também, numa cadeira, vou representar a OAB. Claro que a gente aceita. E eu posso fazer uma sugestão para a gente começar diferente do que sempre se inicia? Deve. Eu acho que a gente precisa prever num grupo como esses, é uma opinião, a participação, talvez de adolescentes. Crianças talvez não, mas talvez de adolescentes. Porque normalmente eu digo a gente, todos nós, tá? Nós quando fazemos eventos, na OAB até, a gente chama um adolescente, vai tocar um instrumento, tá? Uma coisa festiva, mas é sempre tiver participação protagônica, né? Efetiva, que vai trazer ele é o destinatário do nosso trabalho aqui, né? Vai trazer as impressões, os desejos e tal. E acho que a gente tem bons grupos aí formados por adolescentes que podem vir aqui representá-los, né? Eu não tenho que trazer números, alguns, para ter um trabalho coordenado, mas me parece interessante. O Conselho Europa do Direito da Criança e do Adolescente tem essa experiência na aplicação de medidas, principalmente no que se refere a algo parecido com a autiva especializada, enfim, com a escuta especializada, perdão, e tem funcionado muito bem. Talvez seja um início de trabalho diferente do que se costuma fazer, trazendo um certo protagonismo na formulação dessa política pública. E me parece que é isso que a lei diz, e a gente ainda não aprendeu a ler assim, sabe? Então, é uma sugestão que talvez adolescentes que tragam posições, opiniões e tal, porque nós somos adultos e quanto mais velho a gente vai ficando, eu tenho percebido, a gente vai esquecendo naturalmente de como é ser criança e adolescente. A gente precisa perguntar para eles. Eu tenho um filho de 3 anos, eu pergunto para ele todos os dias como é que é ter 3 anos, porque é muito importante eu entender a perspectiva dele.
né? E outra só, para parar de... Quando eu começo a falar, eu não paro, a gente tem um SEDECA agora em Santa Catarina, que é um centro de defesa, é uma organização não governamental, que talvez seja interessante também agregar ao grupo. É claro, eu me preocupo muito de ampliar muito grupos de trabalho e a gente acabe se tornando, tendo problemas operacionais. Mas é só para fazer essa referência. E muito obrigado de novo pelo espaço de fala. E eu sou um otimista, apesar de eu me entristecer com algumas realidades que eu enfrento, eu sou um otimista. Por isso estou aqui e ofereço. Eu gostei muito da ideia de ter adolescentes participando. Eu acho que a gente precisa saber como é que funcionaria. Podemos organizar isso na nossa primeira reunião, ou já, de repente, não participar em todas, mas em algumas delas, ou enfim. Aí teria que ter uma opinião mais profissional. Quem sabe aí a doutora Patrícia, ou, enfim, o doutor Gilberto, quem a gente poderia chamar, mas eu acho que realmente seria muito, muito interessante. A Neylin está me dizendo aqui, estou com a coordenação do grupo do Comitê Participativo de Adolescentes eleitos, não consegui ler o final aqui. Na Conferência dos Direitos eu esqueci, desculpa da que criança eu e do escrevi adolescente. errado. Isso, porque na conferência... Justo, eles foram... Desculpa que eu escrevi errado ali no chat, é porque foram eleitos na Conferência Estadual do Direito à Criança e Adolescente o ano passado, participação dos adolescentes, então nós temos adolescentes catarinenses eleitos para representar os adolescentes. Então nós já temos essa formação e foi para a Conferência Nacional também dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então já temos esses adolescentes que são representantes dos adolescentes catarinenses. A gente pode trazê-los também. Eu acho perfeito. Delegada Sim. Patrícia, posso falar só rapidinho? Claro. A preocupação que a gente tem é que o campo de trabalho ele é extremamente vasto e extenso. Se nós quisermos trabalhar muitas frentes ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ter uma certa dificuldade de não avançar. Eu penso que a gente poderia formar uma comissão inicial mais técnica para a gente trabalhar com formas de diagnóstico, pensarmos ações, e uma sugestão, trabalhar com esses adolescentes com uma forma de enquete, questionamento, perguntas a respeito de suas necessidades, e aí nós vencendo, porque aqui nós falamos uma série de situações, legislação que não prevê controles de acesso à internet, forma de interações com famílias. Eu penso que se a gente for trabalhando assuntos por assuntos, nós podemos chamá-los sim para participar, mas acho que as primeiras reuniões deveriam ser com os grupos técnicos para a gente definir os planos de ação, o que vai ser feito numa área, o que vai ser feito na outra, o que vai ser feito na outra, porque essa área é extremamente extensa. Isso que a gente não fala dos adolescentes em conflito com a lei, estamos até agora. Eu também acho que a gente poderia fazer isso, fazer as primeiras reuniões de organização mais técnica e aí nessas reuniões definir em que momento ou em que ou um subcomitê ou alguma coisa nesse sentido para participar. Nós temos aqui, por exemplo, também a Escola do Legislativo, que faz, aliás, o Parlamento Jovem, né, que é feito através da Escola do Legislativo, que também poderia ter representantes de lá participando. Mas talvez a minha sugestão seria que a gente marcasse, a gente encaminha para todos os membros uma sugestão de reunião, da primeira reunião, e aí já já iniciando aí os trabalhos efetivamente, definindo ações com prazos, inclusive, e aí sim definir também essa participação, que eu acho que é extremamente enriquecedora e que talvez faça toda a diferença nessa nossa capacidade de comunicação, especialmente com os adolescentes, que a doutora Patrícia disse agora há pouco, que não tem, tem muito pouco trabalho sendo feito para proteção, nessa área de prevenção, principalmente. Então, acho que a ideia é fantástica. Nós temos aqui também a Marilu Lima de Oliveira, que é representante do Movimento Negro de Florianópolis, que gostaria de participar desse GT pelo programa Antonieta de Barros. Ela foi a primeira coordenadora do programa Antonieta de Barros aqui da Assembleia Legislativa, que é feito com adolescentes
né? E acho que traria uma contribuição extremamente importante também para essa participação, com a sua participação, aliás. Mais alguém que queira se manifestar? Se for possível, deputada, posso? Sim, para encerrar, então, Eu Sharon? agradeço por ter me chamado de... a Sharon, agradeço por ter me chamado de novinha, mas eu engano bem, tá? Vamos lá. Então, é o Dr. Botega. Eu achei fantástica a ideia do Dr. Enio, né? Até porque a gente tem percebido vários movimentos nesse sentido, né, Dr. Enio? Em vários ambientes, os adolescentes estão sendo chamados para conversar, né? Acho legal a divisão né, entre nós do que vai ser tratado, para já chamar eles de uma forma mais específica também, né? Porque adolescente adora falar muito, né? Muito mais do que eu, inclusive, né? Então, achei bacana. Só queria fazer uma observação com relação ao que a doutora Patrícia falou, que a gente não estaria falando dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Mas eu só queria lembrar que os adolescentes que cometeram atos infracionais, na grande maioria das vezes, também são vítimas de violência, né? Em um momento anterior ao cometimento do ato e muitas vezes após também, quando institucionalizados, né? Então, eu acho que essa é uma pauta também que poderia entrar, né, quando a gente discute violência. Não podemos separar a adolescente que cometeu o ato não sofre violência. Não, eles sofrem, e sofrem muita violência. Só essa observação. Ok. Doutor Botega, alguma consideração final? Qual é a sua opinião com relação à participação dos adolescentes? Não, deputada, só também fazendo coro aí a sugestão do doutor Enio, né, um grande conhecedor aí da matéria também, que trouxe muito bem esse tema, né, a participação ativa, né, das crianças e dos adolescentes é um direito estabelecido no Estatuto, estabelecido na Lei 13.431, estabelecido em convenções internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Então, me parece que nós não podemos pensar em qualquer política pública sem ouvi-los, né, e sem a participação efetiva deles. Claro que no seu momento adequado, claro que da forma adequada, isso a gente pode discutir inicialmente nos grupos, mas sem dúvida, né, penso que trazê-los para o debate é fundamental. E agradecer novamente o convite, deputada, dizer que o Ministério Público fica sempre à disposição em todas essas frentes de trabalho que nós estamos tirando aqui hoje. Com certeza o Ministério Público tem interesse e vai participar ativamente do grupo de trabalho, e parabenizar a senhora, parabenizar a Assembleia por estar trazendo esse debate, para que vai fortalecer o trabalho que todos esses órgãos e instituições já estão fazendo, que a gente pode fazer eventualmente agora de forma mais efetiva e coordenada. Obrigado. Acho que já vamos encerrando. Eu, em nome da Assembleia Legislativa, em nome da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente, agradeço a participação de cada um de vocês, doutor Botega, a Neilen, doutora Patrícia, o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Pontes, o doutor Enio, da OAB, a Cici, a Sharon e o doutor Gilberto. Muito obrigada mesmo por aceitarem esse convite, aceitarem essa provocação, na verdade, né, que a gente está fazendo aqui, na verdade, é isso, é tentar somar esforços, tentar nos juntar a vocês e dar a nossa parcela de contribuição, fazendo essa interlocução, fazendo agregando aí esforços no sentido de que para que a gente possa aí formar esse grupo de trabalho, que eu tenho certeza que vamos colher bons frutos, alguns agora a curto prazo, outros a médio, mas muito mais a longo prazo. Mas é preciso dar o pontapé inicial, né? É preciso, como disse o doutor Enio, já participa de tantas ações, de tantas reuniões, de tantos eventos, de tantas discussões, mas não dá para desistir, temos que continuar discutindo, continuar trabalhando, porque tem muito, pelo que deu para ver aqui hoje, que tem muito a ser feito ainda, e as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam de nós, porque nós é que temos a responsabilidade, cada um no âmbito da sua competência, de fazer com que os direitos que eles têm cheguem a eles concretamente, no dia a dia, na vida deles. E aí, fazendo a nossa parte, trabalhando, eu não tenho dúvida de que essa construção conjunta vai trazer bons frutos. Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, e a gente vai encaminhar para os órgãos
os GTs para que indiquem os nomes, e aí já marcamos também a nossa próxima reunião, e aí concretamente já começamos a trabalhar. Um abraço a todos, boa tarde, até.